Oi, Miguel, tudo bem? Como você tá? Tudo bem, Thalita? Boa tarde a todos e todas. Preocupado, né? Como todos e todas, porque a gente vai tendo uma escalada, né? Eu estava ouvindo o giro, pensando na pesquisa. Nessa semana nós tivemos esse ataque a Vera Magalhães, tivemos o caso do petista assassinado a machadadas no Mato Grosso do Sul, nós tivemos o caso do empresário do agronegócio negando marmita, né? Então, é uma violência sem fim, né? Nada mais justo que a população se sinta com medo e cautelosa de manifestar suas posições políticas quando a gente tem esse cenário, né, tão diferente do que é a tradição brasileira, né? Sim, e a gente dependeria de um posicionamento firme por parte também do presidente da República em relação a apaziguamento, né, Miguel, para que situações como essa não voltassem a acontecer, e a gente não tem isso. O episódio mesmo da Vera Magalhães, agora essa semana, a gente teve um Bolsonaro em silêncio, mesmo porque ele já tinha feito o mesmo ataque há algumas semanas. Então, silêncio total. Os outros, todos os candidatos se manifestaram ali à frente na corrida presidencial, se manifestaram, repudiaram esse ataque, mas por parte do presidente, em nenhum desses episódios a gente teve uma fala no sentido de apaziguamento, de pregar paz, de condenar a violência, né? Isso seria muito importante nesse momento. E eu queria chamar a atenção para esse Dia da Democracia que é celebrado hoje, e a gente tem essa grande parte da população defendendo pautas que consolidam de fato a nossa democracia, né? E que constam num projeto político do candidato que a gente tem à frente agora na corrida presidencial, que é Lula, né? A gente vê Lula defendendo essas pautas, muito diferente, mais uma vez, da postura de Jair Bolsonaro, que tem falado muito sobre armamento, e a gente viu que a população é contrária a isso, por conta desse estudo. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa visão da democracia, grande parte da população, e como isso é importante no momento em que a gente vai definir os rumos da nossa democracia, né? Olha, essa pesquisa veio num excelente momento, assim, foi muito precioso, né? Primeiro, eu acho, dialogando com os elementos que você trouxe, acho que a primeira coisa, não seria possível Jair Bolsonaro, de maneira alguma, pedir um apaziguamento, uma pacificação, porque esse discurso de violência, ele faz parte do DNA do bolsonarismo, né? Seja do próprio Bolsonaro, né, de sempre incentivar, então você lembrou muito bem, o que esse deputado paulista fez agora não é muito diferente do que o próprio Bolsonaro fez no palanque, ali na tribuna da TV Bandeirantes, no primeiro debate. Foi exatamente os mesmos termos, o mesmo estilo, né? O mesmo ataque, nada diferente do que ele já tinha feito com a Maria do Rosário lá atrás, com a deputada Fernanda Melchione, enfim, é a tradição, né? Então há uma ação pela violência, isso é típico do fascismo, do nazismo, e também que a psicologia, a psiquiatria explicam, né? Os seguidores do fascismo e do nazismo, em especial a classe média recalcada, eles também se movem por essa ação de vingança, de achar que estão sendo preteridos e que, enfim, a violência é a forma que eles canalizam essas frustrações, né? Então faz parte desse projeto, não teria como ser diferente. A segunda coisa que é preocupante é que, se nós pensarmos, né, eu falei da escalada das últimas semanas, mas se a gente for recapitulando, né, nesse ano nós tivemos praticamente um episódio de violência por mês. Nós tivemos caso de drone jogando fezes em manifestação, nós tivemos aquela bomba no comício do Lula no Rio de Janeiro, nós tivemos o caso mais grave, né, o mais conhecido, esse do assassinato do Mato Grosso do Sul, o caso no Paraná, que você lembrou no giro, né? Agora esses casos que eu acabei de citar dessa semana. Então nós temos uma escalada permanente. E qual é o problema? Que é uma banalização da nossa sociedade por essa violência. E nisso os meios de comunicação são muito responsáveis, porque se a gente lembrar, o ano de 2018 começou com o assassinato da Marielle Franco. E até hoje, passaram-se 4 anos, nós não sabemos, né, mas os verdadeiros mandantes do crime não aparecem, mas a gente sabe toda a ligação da milícia, esse comportamento estranho do Braga Neto, que era interventor, né, atual candidato a vice-presidente. Depois nós tivemos a caravana do Lula na região sul, em que eles foram atingidos por balas, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto no Paraná. E essas questões, e depois, logo ao final da eleição, nós tivemos o caso daquele mestre capoeirista baiano que foi assassinado a facadas, também por um bolsonarista. Como é que a mídia tratou tudo isso, né?
como banalização. Então a gente vai se acostumando a ter esses episódios de violência e vai tomando eles como se fossem comuns. E aí, nesse sentido, a mídia tradicional tem um papel terrível. Pensando nos empregadores da Vera Magalhães, hoje eu olhava a capa do Estadão sobre essa pesquisa, justamente que nós estamos debatendo, e do lado uma comparação: a esquerda aumenta os governos da América Latina, aumenta a violência, como se fosse causa e consequência, quando é justamente o contrário. A escalada de violência vem da ascensão da extrema-direita, né? E é bom lembrar a forma como tem tratado essa polarização como se fosse entre iguais, né? Todo o discurso da terceira via, que o Ciro repete, tem sido equivalente, né? Como se a gente tivesse essa violência por parte da esquerda, dos petistas, etc., quando a gente não tem um único caso de agressão bolsonarista, de uma morte, etc., né? E aí eu lembro sempre das declarações que o ex-presidente Lula tem insistido, de que polarização sempre houve no Brasil. E é bom lembrar que de 94 a 2014 houve uma polarização entre o PT e o PSDB. E nós nunca tivemos nenhum caso de violência, nenhuma agressão, nenhuma tentativa de assassinato ao Geraldo Alckmin, ao José Serra, ao Fernando Henrique Cardoso, ao próprio Lula, né? Então o Lula sempre tem insistido de que uma coisa é ser adversário, outra coisa é inimigos. Essa é a diferença entre o comportamento de como os neofascistas fazem política, enxergando na esquerda, em tudo que é diferente, em tudo que não é conservador, em tudo que não é branco e masculino, né, como inimigo. Eu acho que essa é a grande diferença. E, ao mesmo tempo, o grande mote da campanha do ex-presidente Lula tem sido justamente: vamos juntos reconstruir o Brasil, reestabelecer a democracia. E nada mais simbólico, vocês se lembram que eu mesmo achava que isso não seria possível, do que ter o Geraldo Alckmin como vice, né, o candidato derrotado em 2018, né, mas também derrotado pelo próprio ex-presidente Lula no segundo mandato, e que demonstram, a grande sinalização de que existe um projeto maior de sociedade brasileira e que não corresponde com o que representa, e a pesquisa da Datafolha comprova isso, né, uma minoria. O que o bolsonarismo radical e raivoso representa não está de acordo com os interesses e a vontade do povo brasileiro. Você citou Geraldo Alckmin, mas a gente teve essa semana também a Marina Silva, né, se aproximando de Lula num ato bastante simbólico e muito importante para a campanha, nesse sentido de formação de uma frente grande, buscando ideais diferentes do que a gente tem hoje. Então também foi um passo importante, né? É muito importante você falar sobre essa questão da polarização. Eu tenho ouvido muito, né, críticas em relação à polarização, porque o que a gente tem hoje é isso: é um lado que mata e um lado que morre, né? E não há polarização, não dá para... É irresponsável você falar sobre polarização nesse sentido. Eu tenho uma reportagem do UOL hoje mostrando que até os pesquisadores do Datafolha têm sido perseguidos, né? Tem o caso de uma moça que foi perseguida, saiu correndo, chamada de comunista, e quando ela caiu, levou um tombo, daí essas pessoas que a perseguiam pararam. Mas assim... É uma escalada de violência, é um temor constante. Eu lembro que quando esses casos começaram a acontecer, eu conversava com o Fernando Horta por aqui, e ele falava sobre como isso tudo é um certo fenômeno de terrorismo, de fato, né? Porque a população acaba ficando, grande parte da população acaba ficando nesse constante estado de terror, de medo, por conta disso tudo. Então, são tempos difíceis que a gente está vivendo.